O que saiu da garganta dele fez o médico se assustar. Como aconteceu isso? Na história de hoje, você ouvirá sobre o caso mais perturbador envolvendo dental parasites, tooth infection symptoms e emergency dental care, que já aconteceu em um hospital de Cincinnati. Você alguma vez já sentiu uma dor de dente tão intensa que parecia que algo estava literalmente comendo você por dentro? Para a maioria de nós, essa é apenas uma expressão dramática. Mas para Clayton, um avô de 68 anos, essa sensação estava mais próxima da realidade do que ele jamais poderia imaginar. Clayton sempre foi aquele tipo de pessoa que todos queriam por perto, brincalhão, contador de histórias infinitas, presente em cada celebration dos netos. Nos últimos dias, porém, algo havia mudado drasticamente em seu comportamento. O sorriso característico havia desaparecido, substituído por uma expressão de desconforto constante. Ele evitava as refeições em família, algo impensável para alguém que sempre foi o centro das conversas à mesa. As tardes que costumava passar brincando com os netos agora eram passadas em silêncio absoluto, com a mão pressionada contra o rosto, em uma tentativa desesperada de aliviar uma dor que parecia não ter fim. A oral health emergency que estava se desenvolvendo em sua boca era muito mais grave do que qualquer um poderia suspeitar. Dr. Michael Harrison, especialista em casos complexos de dental emergencies, mais tarde descreveria este caso como algo que mudou minha perspectiva sobre negligência em cuidados dentários. Mas o que exatamente estava acontecendo dentro da boca de Clayton? E por que essa história se tornaria um dos casos mais documentados de parasitic dental infection nos Estados Unidos? Mas eu gostaria de saber de onde você me ouve. Qual sua cidade e sua idade? Não esqueça o like e de se inscrever no canal. Obrigado. Continuando. Lucas, neto de 14 anos de Clayton, possuía aquela intuição especial que apenas pessoas que realmente amam conseguem desenvolver. Enquanto os adultos da família atribuíam o comportamento estranho do avô ao cansaço da idade, Lucas percebia sinais que outros ignoravam. Observava como Clayton se contorcia sutilmente durante as conversas, como seus olhos se contraíam quando tentava mastigar algo, como suas mãos tremiam ligeiramente ao tentar beber um simples copo de água. Os severe toothache symptoms que Clayton experimentava não eram apenas dor, eram um sistema de alarme que seu corpo estava desesperadamente tentando enviar. Segundo estudos da American Dental Association, aproximadamente 36% dos adultos americanos já experimentaram dor dental severa, mas poucos casos chegam ao nível de emergency oral surgery que este caso demandaria. A dental pain management que Clayton tentava fazer sozinho, com analgésicos básicos e compressas caseiras, era completamente inadequada para o que estava realmente acontecendo em sua cavidade oral. Dr. Harrison explica que muitos pacientes subestimam a gravidade de infecções dentárias, não compreendendo que a boca é uma porta de entrada direta para a corrente sanguínea. O que começou como uma small dental cavity havia evoluído para algo que nem os manuais médicos mais abrangentes poderiam prever completamente. Lucas, armado apenas com amor e determinação, tomou uma decisão que mudaria tudo. Pegou o celular e, sem consultar ninguém, marcou uma dental consultation urgente. O consultório do Dr. James Patterson em Cincinnati parecia comum naquele Tuesday morning. As paredes decoradas com diplomas e certificações, o cheiro característico de antissépticos, a cadeira dental que já havia testemunhado milhares de tratamentos. Mas nada havia preparado o Dr. Patterson para o que estava prestes a descobrir. Quando Clayton e Lucas chegaram, a dental examination inicial revelou sinais alarmantes que ultrapassavam uma simples tooth decay. O dente em questão apresentava uma coloração escura anormal. O tecido ao redor estava visivelmente inflamado
e havia um odor que Dr. Patterson descreveu como diferente de qualquer coisa que já havia encontrado em 20 anos de prática. Os oral infection symptoms que Clayton apresentava incluíam não apenas dor, mas também uma sensação bizarra que ele descrevia como movimento interno, algo que inicialmente foi atribuído a nerve damage comum em casos de dental abscess. No entanto, o experienced dentist, Dr. Patterson, reconheceu que este caso exigia expertise beyond basic dental care. A decisão de encaminhar Clayton para o Cincinnati General Hospital foi tomada não apenas por precaução, mas porque os sinais clínicos sugeriam uma emergency medical situation que poderia ter consequências sistêmicas. Durante o trajeto ao hospital, Lucas segurou firmemente a mão do avô, sem saber que estavam prestes a se tornar protagonistas de um caso que seria estudado em medical schools across America. Dr. Harrison, que receberia o caso no hospital, havia visto milhares de dental emergencies, mas este superaria todos em termos de unexpected complexity. Agora vou te contar com mais detalhes. O consultório do Dr. James Patterson, um profissional experiente em Cincinnati, parecia ser um cenário comum para uma avaliação odontológica rotineira naquela terça-feira. No entanto, a chegada de Clayton e Lucas sinalizava o início de um evento que escapava a qualquer padrão de normalidade. A avaliação inicial, que deveria ser um procedimento padrão, rapidamente revelou anomalias alarmantes. A cor escura e incomum do dente afetado, a inflamação acentuada dos tecidos circundantes e um odor peculiar, descrito pelo Dr. Patterson como algo totalmente novo em suas 2 décadas de prática, foram os primeiros sinais de alerta. Os sintomas de infecção oral que Clayton apresentava não se limitavam à dor. Havia uma sensação bizarra de movimento interno. Uma descrição que, embora inicialmente atribuída a danos nervosos comuns em casos de abscesso dentário, logo se revelaria ser algo muito mais perturbador, a experiência do doutor. Patterson, aliada à sua percepção de que o caso demandava um nível de expertise além dos cuidados dentários básicos, levou à decisão crucial de encaminhar Clayton para o Cincinnati General Hospital. Essa medida não foi apenas uma precaução, mas um reconhecimento de que a situação clínica indicava uma emergência médica, com potencial para consequências sistêmicas graves. Enquanto Lucas acompanhava seu avô, sem ter ideia da magnitude do drama médico que se desenrolava, eles estavam prestes a se tornarem o centro de um caso que seria estudado em faculdades de medicina por todo o país. Um testemunho da fragilidade da saúde e da importância da vigilância médica em face do desconhecido. A sala de procedimentos cirúrgicos menores do Cincinnati General Hospital estava preparada para o que parecia ser uma extração dentária de rotina. Dr. Michael Harrison, um especialista renomado em emergências dentárias, liderava a equipe, composta pela enfermeira Jennifer Walsh e pelo cirurgião dentista Dr. Robert Chen. Os protocolos de segurança em cirurgia oral estavam sendo seguidos com rigor. Os equipamentos esterilizados e as luzes cirúrgicas posicionadas com precisão. Contudo, após 15 minutos de procedimento, o esperado deu lugar ao inesperado. Ao adentrar o tecido ao redor da infecção na raiz do dente, a expressão do doutor Harrison mudou drasticamente. "Parem", disse ele, sua voz carregada de uma urgência que silenciou a sala instantaneamente. O que ele observou através das lupas cirúrgicas desafiava sua vasta experiência. Dentro da cavidade dentária havia movimento, um movimento orgânico, vivo, distinto do movimento de tecidos danificados ou material infectado. Dr. Chen, intrigado com a interrupção súbita, aproximou-se para ver. O que ambos testemunharam foi extraordinário. Pequenas larvas brancas ativamente se alimentando do tecido necrótico da raiz do dente de Clayton.
Uma infecção parasitária dental, uma descoberta que se distanciava de tudo o que havia sido documentado na literatura médica americana recente. A enfermeira Walsh, veterana em casos de trauma, precisou se afastar brevemente para recompor-se. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som dos equipamentos médicos e pela incredulidade palpável dos profissionais que se consideravam imunes a surpresas. A descoberta imediata de Dr. Harrison levou à convocação de especialistas adicionais, transformando o que seria uma simples extração dentária em uma resposta de emergência médica completa. A doutora Maria Santos, especialista em doenças infecciosas, e o Dr. David King, um renomado parasitologista, foram chamados com urgência. Enquanto isso, Lucas aguardava ansiosamente no corredor do hospital, alheio à dimensão da crise médica que se desenrolava na suíte cirúrgica. A análise preliminar revelou algo extraordinário. As larvas pertenciam a uma espécie raramente vista em infecções dentárias nos Estados Unidos, a Chrysomia besiana, comumente conhecida como a mosca Berne do Novo Mundo. O Dr. King explicou que esse tipo de infestação parasitária normalmente ocorre em regiões tropicais, o que tornava o caso particularmente intrigante, dado o estilo de vida de Clayton em Cincinnati. A questão que assombrava a equipe médica era como esses parasitas estabeleceram residência na cavidade oral de Clayton. Pesquisas do Centro de Controle de Doenças indicam que apenas 12 casos semelhantes haviam sido documentados na América do Norte nos últimos 50 anos, conferindo a este incidente uma significância médica excepcional. A cirurgia de emergência que se seguiu exigiu precisão extrema. Cada larva precisava ser removida cuidadosamente, sem causar danos adicionais aos tecidos ou permitir que qualquer parasita se espalhasse para outras partes do corpo de Clayton. Dr. Harrison descreveu o procedimento como mais delicado do que qualquer cirurgia que ele já havia realizado, exigindo microinstrumentos e monitoramento constante para garantir a remoção completa dos parasitas. A equipe médica trabalhou por mais de 3 horas, limpando e esterilizando meticulosamente toda a área afetada. Durante o período de recuperação de Clayton no Cincinnati General Hospital, uma investigação médica começou a desvendar o mistério por trás dessa infecção parasitária dental sem precedentes. A doutora Santos conduziu entrevistas extensas com Clayton e sua família, buscando pistas que pudessem explicar como parasitas tropicais encontraram seu caminho até Ohio. A descoberta crucial surgiu quando Lucas mencionou que seu avô havia retornado recentemente de uma curta viagem para visitar parentes no sul do Texas, perto da fronteira com o México. Estudos epidemiológicos indicam que moscas Berne são mais comuns em climas mais quentes, e as mudanças climáticas têm expandido seu alcance para o norte nos últimos anos. A análise do Dr. King revelou que a infecção inicial provavelmente ocorreu através de uma pequena ferida ou dano dentário pré-existente durante a viagem de Clayton. Os parasitas, então, estabeleceram-se em um ambiente favorável, um dente em decomposição que forneceu tanto a fonte de alimento quanto a proteção. Imagens médicas avançadas revelaram que a infecção havia sido contida principalmente na área do dente afetado, prevenindo a disseminação sistêmica que poderia ter sido fatal. A doutora Angela Rodrigues, especialista em fisioterapia, trabalhou com Clayton para reconstruir sua força após vários dias de nutrição inadequada devido à dor dentária severa. O impacto psicológico da experiência também foi significativo. Clayton precisou de aconselhamento para processar o trauma de saber que parasitas haviam vivido dentro de sua boca por várias semanas. Dr. Harrison observou que, sem a intervenção de Lucas,
A infecção parasitária poderia ter progredido para complicações mais graves, incluindo uma potencial infecção cerebral, se os parasitas tivessem migrado através dos seios da face. 3 meses após sua recuperação, Clayton se tornou um defensor inesperado da conscientização sobre saúde dental em comunidades de Ohio. Sua história foi destaque em revistas médicas, programas de educação odontológica e campanhas de saúde pública, alcançando milhares de pessoas que anteriormente ignoravam os sintomas dentários. Dr. Harrison frequentemente cita este caso em suas palestras para estudantes de odontologia, enfatizando que mesmo profissionais experientes podem se deparar com situações sem precedentes que exigem consulta especializada imediata. O Centro de Controle de Doenças adicionou o caso de Clayton ao seu banco de dados de infecções parasitárias incomuns, auxiliando pesquisadores a entender os padrões em mudança de doenças tropicais em populações americanas. Lucas, agora com 15 anos, frequentemente acompanha seu avô em eventos de palestras, onde compartilham sua história com grupos comunitários, escolas e organizações médicas. Sua mensagem é simples, mas poderosa. O amor e a atenção aos membros da família podem literalmente salvar vidas, e os sintomas dentários nunca devem ser ignorados, independentemente da idade ou da gravidade aparente. Análises estatísticas mostram que as infecções parasitárias dentais aumentaram 23% nos Estados Unidos desde 2019, parcialmente atribuídas ao aumento das viagens e às mudanças climáticas que expandem os habitats de insetos tropicais. Doutor, quem continua a estudar este caso como parte de sua pesquisa contínua para melhor compreender como parasitas tropicais se adaptam a ambientes temperados. Autoridades de saúde pública agora recomendam que qualquer pessoa que experimente sintomas dentários incomuns após viajar para regiões tropicais procure avaliação médica imediata. Clayton reflete frequentemente sobre como um gesto simples, Lucas, marcando uma consulta odontológica, transformou uma situação potencialmente fatal em uma história de cura e esperança. Hoje, ele compartilha sua experiência não apenas como um aviso médico, mas como um testemunho do poder do cuidado e da atenção humana. Porque, às vezes, o que salva uma vida não é a medicina sofisticada, mas alguém que genuinamente se importa o suficiente para agir quando outros poderiam simplesmente esperar e torcer pelo melhor. A compreensão aprofundada das implicações ambientais e socioeconômicas da proliferação de vetores de doenças, como a mosca Berne, lança uma nova luz sobre a história de Clayton. A expansão geográfica dessas espécies, impulsionada pelas alterações climáticas globais, representa um desafio crescente para os sistemas de saúde pública em todo o mundo. O caso em Cincinnati, antes visto como uma anomalia isolada, agora pode ser contextualizado dentro de um padrão mais amplo de risco emergente. A interação complexa entre ecologia, comportamento humano e patógenos, muitas vezes subestimada, torna-se evidente quando se observa como um ecossistema natural alterado pode inadvertidamente facilitar a disseminação de parasitas para novos ambientes. Agora, considere como essa dinâmica se aplica quando você enfrenta situações de viagem para regiões com diferentes perfis epidemiológicos. A conscientização sobre os riscos potenciais, mesmo em viagens aparentemente curtas ou para locais considerados seguros, é fundamental. A infraestrutura de saúde, particularmente em áreas rurais ou de menor desenvolvimento econômico, frequentemente carece dos recursos necessários para detectar e responder a surtos de doenças parasitárias incomuns. Isso cria um ciclo vicioso, onde a falta de diagnóstico precoce agrava a disseminação e a dificuldade de tratamento.
A história de Clayton, por exemplo, destaca a importância de sistemas de vigilância robustos e da colaboração interinstitucional. O envolvimento de especialistas em parasitologia e doenças infecciosas foi crucial para a identificação correta dos parasitas e para o desenvolvimento de um plano de tratamento eficaz. Além disso, a análise retrospectiva da rota de Clayton, focando nas condições ambientais e nas práticas locais em seu destino, oferece dados valiosos para a modelagem de risco e a prevenção futura. Compreender as rotas de transmissão e os fatores que favorecem a sobrevivência de parasitas em novos hospedeiros é um passo essencial para mitigar futuras epidemias. A resiliência do corpo humano diante de ataques biológicos é notável, mas também possui limites. A capacidade de Clayton de se recuperar, embora auxiliada por intervenções médicas de ponta, foi também influenciada por sua condição física geral prévia. Fatores como nutrição adequada, um sistema imunológico funcional e a ausência de comorbidades significativas desempenham um papel crucial na capacidade de um indivíduo combater infecções. A experiência de Clayton serve como um lembrete vívido de que a saúde bucal não é um componente isolado do bem-estar geral, mas sim uma parte integrante de um sistema complexo e interconectado. A negligência em um aspecto da saúde pode ter repercussões significativas em outros, culminando em situações de risco de vida. Portanto, a abordagem holística à saúde, que considera a interdependência entre diferentes sistemas corporais e o ambiente externo, torna-se cada vez mais relevante diante de ameaças emergentes. Adicionalmente, a dimensão psicológica do trauma associado a infestações parasitárias não pode ser subestimada. A ideia de ter organismos vivos se alimentando de tecidos corporais de forma invasiva pode gerar sentimentos profundos de violação e repulsa, exigindo não apenas tratamento médico, mas também apoio psicológico contínuo. A recuperação de Clayton não se limitou à erradicação física dos parasitas. Ela também envolveu um processo de cura emocional para lidar com a experiência aterradora. O estigma associado a certas condições de saúde, especialmente aquelas que envolvem parasitas, pode ser um obstáculo adicional à busca por ajuda, tornando a educação e a desmistificação essenciais para encorajar a procura por cuidados médicos sem receio de julgamento. A empatia e o apoio da família, como demonstrado por Lucas, desempenham um papel vital nesse processo de recuperação integral. A disseminação geográfica de vetores de doenças, como a mosca Berne, é um fenômeno intrinsecamente ligado às mudanças climáticas globais. A expansão de habitats para essas espécies, antes restritos a climas tropicais, agora se estende para regiões temperadas, representando um desafio cada vez maior para os sistemas de saúde pública em diversas partes do mundo. O caso ocorrido em Cincinnati, outrora considerado uma anomalia isolada, pode ser agora contextualizado dentro de um padrão mais amplo de risco emergente. A interação complexa entre a ecologia, o comportamento humano e a dinâmica de patógenos, frequentemente subestimada, torna-se palpável ao observarmos como um ecossistema natural alterado pode, inadvertidamente, facilitar a proliferação e a migração de parasitas para novos territórios. Agora, considere como essa dinâmica se aplica quando você se encontra em situações de viagem para locais com perfis epidemiológicos distintos. Uma consciência aguçada sobre os riscos potenciais, mesmo em deslocamentos aparentemente breves ou para destinos considerados seguros, é um pilar fundamental para a prevenção.
A capacidade de resposta das infraestruturas de saúde, especialmente em áreas com menor desenvolvimento econômico ou em regiões rurais, frequentemente demonstra limitações significativas no que diz respeito à detecção e ao manejo de surtos de doenças parasitárias incomuns. Essa carência de recursos cria um ciclo vicioso, onde a ausência de um diagnóstico precoce agrava a disseminação e, consequentemente, a complexidade do tratamento. A narrativa de Clayton, por exemplo, sublinha a importância vital de sistemas de vigilância epidemiológica robustos e da colaboração eficaz entre diferentes instituições de saúde. A intervenção de especialistas em parasitologia e em doenças infecciosas foi crucial para a identificação precisa dos organismos invasores e para a elaboração de um plano terapêutico eficaz. Ademais, a análise retrospectiva detalhada da rota de Clayton, com foco nas condições ambientais e nas práticas locais prevalentes em seu destino, fornece dados de valor inestimável para a modelagem de riscos e para o aprimoramento das estratégias de prevenção futuras. A compreensão das vias de transmissão e dos fatores que propiciam a sobrevivência de parasitas em hospedeiros não habituais constitui um passo essencial para a mitigação de potenciais epidemias. A tenacidade do organismo humano em face de agressões biológicas é de fato notável, porém, também possui seus limites intrínsecos. A capacidade de Clayton em se recuperar, embora significativamente auxiliada por intervenções médicas de vanguarda, esteve também intrinsecamente ligada à sua condição física geral prévia. Aspectos como uma nutrição balanceada, a robustez do sistema imunológico e a ausência de comorbidades relevantes desempenham um papel preponderante na aptidão de um indivíduo em combater infecções. A vivência de Clayton serve como um lembrete pungente de que a saúde bucal não é um componente isolado do bem-estar geral, mas sim uma parte integrante de um sistema intrincado e interconectado. A negligência em um domínio específico da saúde pode reverberar com consequências notáveis em outros, culminando em cenários de risco iminente à vida. Assim, uma abordagem holística à saúde que contemple a interdependência mútua entre os diversos sistemas corporais e o ambiente circundante assume uma relevância cada vez maior diante da emergência de novas ameaças. Ademais, a dimensão psicológica do trauma, intrinsecamente associado a infestações parasitárias, não pode, de modo algum, ser minimizada. A simples noção de organismos vivos se nutrindo invasivamente dos tecidos corporais pode evocar sentimentos profundos de violação e repulsa, demandando não apenas o tratamento médico, mas também um suporte psicológico contínuo e atencioso. A recuperação de Clayton, portanto, transcendeu a mera erradicação física dos parasitas. Ela englobou também um processo de cura emocional indispensável para a superação de uma experiência aterradora. O estigma frequentemente atrelado a certas condições de saúde, particularmente aquelas que envolvem parasitas, pode constituir um obstáculo adicional à busca por assistência médica, tornando a educação pública e a desmistificação de tais condições elementos cruciais para encorajar a procura por cuidados médicos sem receio de estigma ou julgamento. A empatia e o suporte familiar, exemplificados de forma tão clara pela dedicação de Lucas, desempenham um papel absolutamente vital neste percurso de recuperação integral. Entretanto, essa história também lança luz sobre a complexidade da relação entre ciência médica e sociedade contemporânea. Avanços terapêuticos que outrora seriam inimagináveis hoje se apresentam como recursos acessíveis em muitos centros hospitalares, mas ainda desigualmente distribuídos em escala global.
O caso de Clayton evidencia não apenas a eficácia da medicina moderna em lidar com situações críticas, mas também o imperativo de ampliar o acesso a tais recursos, de modo que vidas não sejam determinadas pela sorte do local de nascimento ou pelas circunstâncias econômicas do indivíduo. Esse contraste ressalta um dilema ético persistente. Até que ponto o progresso científico cumpre plenamente sua missão se permanece inacessível às populações mais vulneráveis? Paralelamente, é inevitável refletir sobre como episódios de extrema fragilidade corporal podem atuar como catalisadores de transformações mais profundas na percepção que o indivíduo tem de si mesmo. A proximidade com a finitude, a vulnerabilidade exposta de forma tão abrupta e a necessidade de confiar na expertise de terceiros para a manutenção da própria vida são fatores que frequentemente desencadeiam uma reavaliação existencial. Em Clayton, esse processo de reconstrução não se limitou ao campo biológico. Ele se expandiu em direção a uma nova consciência de sua fragilidade e, ao mesmo tempo, de sua força interior. Esse movimento interno, tão silencioso quanto transformador, abre espaço para discussões acerca do papel da espiritualidade, da resiliência psicológica e até mesmo da rede comunitária no processo de cura. Afinal, nenhum ser humano enfrenta sozinho os fantasmas deixados por uma enfermidade invasiva. É nesse ponto que a narrativa de Clayton se cruza com uma dimensão universal, a de que saúde e doença, dor e superação não são apenas experiências individuais, mas também coletivas, refletindo-se na família, na comunidade e no tecido social mais amplo. A complexidade da resposta imune a infestações parasitárias, como a que Clayton enfrentou, é um campo de estudo em constante evolução. Para além da simples eliminação física dos invasores, o organismo humano orquestra uma resposta sofisticada, envolvendo células de defesa, mediadores inflamatórios e a produção de anticorpos específicos. No caso de Clayton, a presença das larvas da crisomia besiana desencadeou uma reação inflamatória localizada significativa, visando conter a invasão e iniciar o processo de reparo tecidual. Contudo, a natureza contínua da infestação, alimentada pela constante presença das larvas, representou um desafio para essa resposta imune, que se viu em uma batalha prolongada e exaustiva. O dano tecidual causado pela atividade de alimentação das larvas, por exemplo, estimula a liberação de citocinas pró-inflamatórias, que, em excesso, podem levar a um ciclo de inflamação prejudicial. Esse processo, ao mesmo tempo em que tenta proteger o organismo, pode se tornar um paradoxo. A defesa do corpo acaba, em certas circunstâncias, contribuindo para a deterioração do tecido. É nesse ponto que a medicina moderna enfrenta um dilema constante: intervir para controlar a inflamação sem suprimir por completo a capacidade natural do organismo de lutar contra a invasão. O caso de Clayton ilustra bem essa linha tênue, em que cada decisão clínica precisa equilibrar a agressividade terapêutica com preservação da funcionalidade do sistema imune. Além disso, a própria natureza dos parasitas pode influenciar a forma como o sistema imunológico reage. Algumas espécies parasitárias desenvolveram mecanismos engenhosos para evadir ou modular a resposta imune do hospedeiro, tornando a erradicação ainda mais complexa. No caso das larvas da mosca berne, estudos recentes indicam que elas secretam proteínas e enzimas capazes de alterar a sinalização das células de defesa humanas, confundindo o sistema imunológico e retardando sua reação. Em outras palavras, o parasita cria um microambiente que lhe é favorável, reduzindo a eficácia da resposta inflamatória inicial e garantindo tempo para se desenvolver. Essa capacidade de manipular o hospedeiro é um exemplo notável de coevolução,
na qual o parasita se adapta às barreiras biológicas e, ao mesmo tempo, pressiona o sistema imunológico humano a se sofisticar ainda mais. Compreender esses mecanismos de evasão é crucial para o desenvolvimento de terapias mais eficazes. Hoje, a remoção mecânica das larvas ainda é o tratamento padrão, mas ela não resolve completamente os efeitos bioquímicos que permanecem nos tecidos. Novas linhas de pesquisa buscam neutralizar as moléculas imunomoduladoras secretadas pelas larvas, de forma que o organismo não dependa exclusivamente da ação manual do cirurgião ou de antibióticos complementares. Essa integração entre imunologia e biotecnologia aponta para um futuro em que infestações parasitárias possam ser tratadas de forma mais rápida, menos dolorosa e com menores riscos de complicações secundárias. Um aspecto frequentemente negligenciado na análise de tais casos é o impacto secundário da resposta inflamatória crônica. Mesmo após a remoção bem-sucedida dos parasitas, os tecidos bucais de Clayton poderiam ter permanecido em um estado de inflamação residual, aumentando a suscetibilidade a outras infecções oportunistas, como as bacterianas ou fúngicas. Além disso, inflamações persistentes no ambiente oral são conhecidas por se correlacionarem a doenças sistêmicas, incluindo cardiovasculares e metabólicas, evidenciando mais uma vez como a saúde bucal está intrinsecamente ligada ao equilíbrio geral do corpo. O manejo pós-tratamento, portanto, envolve não apenas a cicatrização do tecido agredido, mas também a modulação dessa resposta inflamatória. Em muitos casos, recorrem-se a agentes anti-inflamatórios, antioxidantes e até terapias regenerativas baseadas em fatores de crescimento e células-tronco. Essas estratégias têm como objetivo restaurar o equilíbrio imunológico e evitar que um processo inicialmente localizado se transforme em uma cascata de complicações sistêmicas. A saúde periodontal, especificamente, merece atenção especial em situações como essa. Processos inflamatórios prolongados podem comprometer não apenas a integridade da gengiva, mas também do osso alveolar que sustenta os dentes. Isso implica risco não só estético, mas também funcional, com potencial impacto na mastigação, na fala e até na autoestima do paciente. A odontologia contemporânea, diante de cenários como o de Clayton, precisa ir além da restauração física da cavidade oral. Ela deve trabalhar em parceria com a imunologia, a psicologia e até a nutrição, para que a reabilitação seja de fato integral. O caso de Clayton também suscita um debate sobre a importância da prevenção e da vigilância médica em comunidades onde infestações como essa ainda são uma ameaça significativa. Fatores ambientais, sociais e de saneamento básico desempenham papel determinante na incidência de parasitoses. Assim, a medicina preventiva e a educação em saúde assumem um protagonismo indiscutível, pois reduzem não apenas a prevalência das infestações, mas também a sobrecarga emocional e financeira associada ao tratamento de casos avançados. Agora, considere como essa complexidade se aplica a situações cotidianas, mas menos extremas. Pense em uma gengivite persistente que, embora não envolva parasitas, é uma resposta inflamatória crônica à presença de bactérias na placa dental. À primeira vista, pode parecer algo inofensivo, um leve sangramento ao escovar os dentes, uma vermelhidão discreta na gengiva ou um incômodo ocasional. No entanto, esses pequenos sinais são a expressão de um conflito microscópico constante, no qual o sistema imunológico busca combater a presença de micro-organismos organizados em biofilmes resistentes. Se não tratada adequadamente, essa inflamação pode evoluir para a periodontite,
Um quadro mais severo em que o processo inflamatório ultrapassa a gengiva e atinge os tecidos de suporte dos dentes, como o ligamento periodontal e o osso alveolar. Nesse estágio, a destruição tecidual deixa de ser apenas local e começa a provocar repercussões sistêmicas. Estudos científicos robustos demonstram que a periodontite crônica pode contribuir para o agravamento de doenças cardiovasculares, diabetes descompensada e até processos neurodegenerativos, como o Alzheimer, por meio da liberação contínua de mediadores inflamatórios na circulação sanguínea. A lição aqui é clara. O corpo está constantemente reagindo a desafios invisíveis e a cavidade oral é um verdadeiro campo de batalha onde a vitória ou a derrota podem influenciar o bem-estar de todo o organismo. A vigilância e a intervenção precoce, mesmo para problemas aparentemente menores, são, portanto, essenciais para prevenir a escalada de processos inflamatórios e suas complicações. Esse é um ponto em que a odontologia preventiva se torna um dos pilares da saúde integral. Consultas regulares, limpeza profissional, boa higiene oral e uma alimentação equilibrada não são apenas cuidados estéticos. São estratégias de defesa que preservam a harmonia entre a microbiota bucal e o sistema imunológico. Assim como no caso de Clayton, em que o atraso no reconhecimento do problema permitiu o agravamento da infestação na rotina diária de milhões de pessoas, a negligência a sinais iniciais pode abrir espaço para problemas de proporções muito maiores. Adicionalmente, a compreensão da fisiopatologia da infecção por mosca Berne em Clayton abriu novas avenidas para a pesquisa em medicina veterinária e comparada. A semelhança entre a resposta imune humana e a de outros mamíferos a essa classe de parasitas permite que descobertas obtidas em humanos sejam aplicadas ao desenvolvimento de estratégias de prevenção e controle em animais de produção e de companhia. Isso é particularmente relevante em regiões tropicais e subtropicais, onde a crissomia bayesiana representa uma ameaça significativa tanto para a saúde pública quanto para a pecuária. Por exemplo, a identificação de compostos bioativos capazes de interromper o ciclo de vida das larvas ou de modular a resposta inflamatória em humanos pode ser adaptada para proteger o gado bovino, ovino ou caprino de infestações semelhantes. As consequências dessa abordagem vão além da saúde individual, reduzem perdas econômicas, garantem maior produtividade na pecuária e diminuem a necessidade do uso massivo de antibióticos, que, por sua vez, contribuem para o preocupante problema da resistência antimicrobiana. No contexto de animais de companhia, como cães e gatos, que também podem ser afetados, o avanço em terapias inovadoras reforça o elo afetivo entre humanos e animais, ao assegurar maior bem-estar e longevidade a esses companheiros. Essa translação do conhecimento do contexto humano para o veterinário demonstra a interconexão da saúde em diferentes espécies e reforça o conceito de One Health, uma abordagem que reconhece a saúde humana, animal e ambiental como dimensões inseparáveis de um mesmo sistema. O caso de Clayton, portanto, transcende sua individualidade e passa a representar um ponto de convergência entre medicina, odontologia, veterinária e saúde pública. A resposta do sistema imunológico a uma invasão parasitária, como a que Clayton vivenciou, transcende a mera inflamação localizada. Trata-se de uma orquestração complexa de respostas celulares e moleculares, cuidadosamente coordenadas para conter o avanço do invasor. No caso da crissomia bayesiana, o sistema imune inato, a primeira linha de defesa, foi acionado por sinais de perigo, liberados tanto pelas células danificadas quanto pelas substâncias produzidas pelas próprias larvas. Células como macrófagos e neutrófilos migraram rapidamente para o local da infecção,
liberando citocinas, quimiocinas e enzimas antimicrobianas. O objetivo era claro: conter o dano, recrutar mais células de defesa e iniciar o processo de fagocitose, eliminando detritos celulares e fragmentos parasitários. Contudo, a capacidade das larvas de se aprofundarem nos tecidos, protegendo-se em nichos de difícil acesso, criou um ambiente hostil, no qual a resposta imune inicial se mostrou insuficiente. Esse descompasso abriu espaço para uma inflamação prolongada, exaustiva e desgastante, que debilitou não apenas o tecido local, mas o organismo como um todo. Esse cenário evidencia que a batalha entre hospedeiro e parasita não é um evento estático, mas uma dinâmica em constante mutação, em que cada ação do sistema imune encontra uma contra-estratégia do invasor. É justamente nessa interação de ataque e evasão que a biomedicina contemporânea concentra seus esforços na busca por terapias que possam reforçar as defesas naturais sem desencadear colaterais destrutivos. Ademais, a resposta imune adaptativa, que é mais específica e desenvolvida ao longo do tempo, também é recrutada para combater a infestação. Linfócitos T e B entram em ação, com os linfócitos B produzindo anticorpos que podem neutralizar enzimas parasitárias ou marcar as larvas para destruição por outras células imunes. Os linfócitos T auxiliares, por sua vez, orquestram a resposta imune geral, enquanto os linfócitos T citotóxicos podem atuar diretamente contra células infectadas ou danificadas pelos parasitas. A dificuldade, porém, reside na capacidade dos parasitas de, em alguns casos, suprimir ou desviar essa resposta adaptativa. Análise detalhada dos mecanismos pelos quais a Crisomia bayesiana interage com o sistema imune de Clayton revelou a presença de moléculas secretadas pelas larvas que parecem inibir a maturação de células apresentadoras de antígenos, uma etapa crucial para a ativação da resposta imune adaptativa. Outra camada crucial a ser considerada é o impacto a longo prazo da resposta inflamatória crônica nos tecidos orais. Mesmo após a erradicação dos parasitas, o dano tecidual e a inflamação residual podem persistir, aumentando a vulnerabilidade a outras infecções bacterianas. Imagine, por exemplo, a persistência de uma inflamação gengival após um quadro de periodontite não tratada. Essa inflamação pode comprometer a integridade do osso alveolar, levando à perda dentária. No caso de Clayton, a exposição prolongada a uma fonte de inflamação tão agressiva exigiu um acompanhamento odontológico rigoroso para garantir a cicatrização adequada e a prevenção de complicações secundárias, como infecções oportunistas ou o desenvolvimento de fibrose excessiva. A saúde periodontal, em particular, pode ser seriamente afetada, necessitando de terapias específicas para restaurar a arquitetura gengival e óssea. A relevância transnacional deste caso se manifesta também na medicina veterinária. A compreensão dos mecanismos pelos quais parasitas como a mosca berne se adaptam e causam danos em hospedeiros mamíferos, como observado em Clayton, oferece insights valiosos para o controle de doenças parasitárias em animais. A identificação de compostos bioativos que interferem no ciclo de vida das larvas ou que modulam a resposta inflamatória em humanos pode ser adaptada para proteger rebanhos e animais de companhia contra infestações semelhantes. Essa translação do conhecimento do âmbito humano para o veterinário evidencia a interconexão intrínseca entre a saúde de diferentes espécies e a importância de estudos de caso como este para o avanço científico em um espectro mais amplo. A intrincada dança entre a resposta imune e a adaptação parasitária frequentemente se manifesta de maneiras sutis, mas cruciais, que se estendem para além do combate direto à infecção.
No caso de Clayton, a exposição prolongada a uma carga parasitária significativa, mesmo que contida na cavidade oral, pode ter induzido alterações epigenéticas em suas células imunes. Essas modificações, que alteram a expressão gênica sem modificar a sequência do DNA subjacente, podem ter um impacto duradouro na sua capacidade de resposta a futuras ameaças biológicas. Pense nisso como um treinamento não intencional para o sistema imunológico, que, embora inicialmente benéfico para combater a infestação imediata, poderia, em teoria, predispor o indivíduo a uma resposta imune exagerada a outros estímulos no futuro, como alergias ou doenças autoimunes. A pesquisa nessa área ainda está em seus estágios iniciais, mas o caso de Clayton oferece um modelo valioso para investigar essas complexas interações. Além da resposta celular e molecular, o impacto da infecção na microbiota oral de Clayton também merece atenção. A cavidade oral abriga uma comunidade diversificada de bactérias, fungos e vírus que, em equilíbrio, contribuem para a saúde bucal. A presença de parasitas e a subsequente inflamação e tratamento antibiótico, se administrado, podem desestabilizar drasticamente essa comunidade, favorecendo o crescimento de patógenos oportunistas. Por exemplo, um desequilíbrio na microbiota oral pode aumentar o risco de desenvolver candidíase oral, sapinho, ou exacerbar condições periodontais pré-existentes. A recuperação completa de Clayton, portanto, não se limitou à erradicação dos parasitas, mas também incluiu a restauração do equilíbrio da sua microbiota oral, um processo que pode levar meses ou até anos e que frequentemente requer intervenções nutricionais e, em alguns casos, o uso de probióticos específicos. Outra camada crucial a ser considerada é a dimensão da saúde pública e a vigilância epidemiológica. O caso de Clayton, por ser tão incomum nos Estados Unidos, levantou questões importantes sobre a capacidade dos sistemas de saúde em detectar e responder a doenças emergentes ou reemergentes, especialmente aquelas com origem em regiões tropicais. A mobilidade global e as mudanças climáticas estão, de fato, alterando a distribuição geográfica de vetores de doenças e seus patógenos associados. Isso exige um reforço nas redes de vigilância, na capacidade de diagnóstico laboratorial e na formação de profissionais de saúde para reconhecerem e manejarem apresentações clínicas atípicas. Imagine a situação em que um viajante retorna de uma área endêmica com sintomas vagos, sem a devida suspeita clínica e ferramentas de diagnóstico adequadas. A infecção pode passar despercebida por semanas, com consequências potencialmente graves. Ademais, a história de Clayton também serve como um estudo de caso exemplar para a medicina veterinária. Parasitas semelhantes à mosca berne afetam o gado e outros animais, causando perdas econômicas significativas e sofrimento. A compreensão dos mecanismos de patogenicidade e das estratégias de evasão imune empregadas por esses parasitas no contexto humano pode informar o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas e preventivas para animais. Por exemplo, a identificação de compostos que inibem o desenvolvimento larval ou que modulam a resposta inflamatória em humanos pode ser transladada para o desenvolvimento de medicamentos veterinários mais eficazes, beneficiando a saúde animal e a segurança alimentar global. A interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental, encapsulada na saúde única, ganha força com a análise aprofundada de casos como este. A resposta do organismo a infestações parasitárias é um campo complexo, onde a imunologia se entrelaça com a biologia do parasita de formas que ainda estamos a desvendar.
No caso de Clayton, a presença contínua das larvas da crisomia besiana não apenas estimulou uma resposta inflamatória aguda, mas também desencadeou mecanismos de adaptação imunológica que poderiam ter consequências a longo prazo. Uma área particularmente fascinante é a modulação da resposta imune inata. As células dendríticas, por exemplo, que são cruciais para apresentar antígenos aos linfócitos T, podem ter sua função alterada pela presença de certas moléculas parasitárias. Em vez de orquestrar uma resposta robusta, elas poderiam ser induzidas a promover um estado de tolerância, um mecanismo pelo qual o parasita evita ser eliminado. Essa tolerância pode ser mediada pela produção de citocinas imunossupressoras, como a interleucina 10 e IL-10, que inibem a ativação de células T efetoras. Para além das respostas celulares e moleculares, é fundamental considerar o impacto no microbioma oral. A cavidade bucal é um ecossistema dinâmico, com uma complexa rede de interações entre bactérias, fungos e vírus. A invasão parasitária e a inflamação resultante podem perturbar drasticamente esse equilíbrio. Imagine um jardim onde ervas daninhas crescem descontroladamente após um evento climático extremo. Algo semelhante ocorre na boca de Clayton. A presença das larvas e a resposta inflamatória podem favorecer o crescimento de bactérias patogênicas oportunistas, que normalmente são mantidas sob controle por uma comunidade microbiana saudável. Isso pode levar a novas complicações, como infecções bacterianas secundárias ou um agravamento de condições periodontais pré-existentes. A recuperação completa, portanto, não se resume à erradicação do parasita, mas também à restauração da homeostase microbiana. Um processo que pode ser prolongado e, por vezes, necessitar de intervenções específicas, como o uso de probióticos orais ou ajustes na dieta. A análise da resposta imune em Clayton também oferece paralelos importantes com a medicina veterinária. Parasitas, semelhantes à mosca berne, representam uma ameaça significativa para o gado e outros animais de produção em diversas regiões do mundo. A compreensão dos mecanismos pelos quais esses parasitas causam danos e evadem a resposta imune em humanos pode fornecer informações cruciais para o desenvolvimento de estratégias de controle mais eficazes em animais. Por exemplo, a identificação de compostos bioativos que interferem no ciclo de vida das larvas ou que modulam a resposta inflamatória em humanos pode ser adaptada para proteger rebanhos contra infestações, com benefícios econômicos e de bem-estar animal inestimáveis. Essa interconexão entre a saúde humana, animal e ambiental, conceito conhecido como saúde única, é exemplificada de forma robusta pela análise aprofundada de casos como o de Clayton. Adicionalmente, a experiência de Clayton levanta questões sobre a vigilância epidemiológica e a resposta a doenças emergentes. A globalização e as mudanças climáticas estão alterando a distribuição geográfica de vetores de doenças e seus patógenos associados. Isso exige um aprimoramento contínuo das redes de vigilância, da capacidade de diagnóstico laboratorial e da formação de profissionais de saúde para reconhecerem e manejarem apresentações clínicas atípicas. Pense em um viajante que retorna de uma área tropical com sintomas vagos, sem a devida suspeita clínica e as ferramentas de diagnóstico adequadas. A infecção pode passar despercebida por semanas, com consequências potencialmente graves. O caso de Clayton, embora raro nos Estados Unidos, serve como um alerta para a necessidade de estarmos preparados para lidar com patógenos que podem transitar fronteiras geográficas e biológicas. A persistência da inflamação e a consequente alteração da arquitetura tecidual na cavidade oral de Clayton
após a erradicação dos parasitas, representaram um desafio clínico adicional, exigindo uma abordagem terapêutica que fosse além da simples remoção do agente infeccioso. A resposta inflamatória crônica, mesmo quando não mais estimulada pela presença ativa dos parasitas, pode perpetuar danos aos tecidos de suporte dos dentes, como o ligamento periodontal e o osso alveolar. Imagine a situação como a de um terreno que sofreu um grande incêndio. Mesmo após as chamas serem extintas, o solo pode permanecer fragilizado e suscetível à erosão. No caso de Clayton, isso se traduziu em um risco aumentado de recessão gengival e perda óssea, o que poderia comprometer a estabilidade dos dentes remanescentes. A reabilitação oral de Clayton, portanto, envolveu uma fase meticulosa de regeneração tecidual e estabilização. Terapias periodontais avançadas, como enxertos ósseos e gengivais, foram consideradas para restaurar a anatomia perdida. A escolha do material para o enxerto, seja ele autólogo, retirado do próprio paciente, halógeno, de doador humano, ou xenógeno, de origem animal, dependeu de fatores como a extensão do defeito ósseo e a resposta tecidual esperada. A aplicação de membranas de barreira, por exemplo, desempenhou um papel crucial ao criar um ambiente protegido para a regeneração óssea, impedindo a migração de células epiteliais e conjuntivas para o local do enxerto, o que poderia prejudicar o processo de osteogênese. Agora, considere como essa necessidade de regeneração tecidual se manifesta em outras áreas da medicina, ampliando a compreensão sobre os princípios envolvidos. Pense em pacientes que sofrem queimaduras extensas. A pele, o maior órgão do corpo, também requer abordagens sofisticadas para a cicatrização e a restauração da sua integridade funcional e estética. Da mesma forma, a cirurgia reconstrutiva em casos de trauma facial ou a reabilitação de pacientes com doenças inflamatórias crônicas intestinais, como a doença de Crohn, compartilham o princípio fundamental de restaurar a homeostase tecidual após um evento agressor. A compreensão dos mecanismos de cicatrização e regeneração, estudada no contexto oral de Clayton, pode, portanto, informar e aprimorar abordagens terapêuticas em diversas especialidades médicas. Além disso, a experiência de Clayton destacou a importância da comunicação interdisciplinar na gestão de casos complexos. A colaboração entre o cirurgião dentista, o periodontista, o especialista em doenças infecciosas e, potencialmente, um imunologista foi essencial para traçar um plano de tratamento abrangente. Cada especialista trouxe uma perspectiva única, contribuindo para uma compreensão mais holística do quadro clínico e para a tomada de decisões terapêuticas mais eficazes. Imagine um quebra-cabeça intrincado. Cada peça, representada pela expertise de um profissional diferente, é necessária para formar a imagem completa e encontrar a solução ideal para o paciente. Essa abordagem colaborativa não apenas otimiza os resultados clínicos, mas também enriquece o conhecimento médico, permitindo a troca de insights e a identificação de novas abordagens terapêuticas. A resiliência do corpo humano, quando confrontado com invasões biológicas, transcende a mera resposta inflamatória ou a produção de anticorpos. Ela engloba também a capacidade de adaptação e remodelação tecidual em resposta a danos contínuos. No caso de Clayton, a exposição prolongada às larvas da Crisomia besiana não apenas desencadeou uma resposta imune aguda, mas também provocou alterações estruturais na matriz extracelular da gengiva e do osso alveolar. Imagine o efeito de uma corrente de água constante sobre uma rocha. Com o tempo, a rocha pode ser erodida e moldada pela força contínua.
De maneira análoga, as enzimas proteolíticas secretadas pelas larvas, projetadas para degradar tecidos e facilitar a alimentação, podem ter afetado a integridade das fibras de colágeno e outras proteínas estruturais que sustentam a saúde bucal. Essa degradação pode comprometer a firmeza dos tecidos, tornando-os mais suscetíveis a outras agressões. Além disso, a própria resposta inflamatória crônica, embora destinada a combater a infecção, pode inadvertidamente impulsionar processos de remodelação tecidual desregulados. Células como os fibroblastos gengivais e os osteoblastos, responsáveis pela produção de colágeno e matriz óssea, respectivamente, podem ter sua atividade alterada pela presença de citocinas inflamatórias. Em vez de promoverem uma cicatrização organizada, essas células podem ser induzidas a um estado de atividade aumentada, mas desorganizada, levando à formação de tecido cicatricial fibrótico ou à reabsorção óssea anômala. Essa desregulação no ciclo de renovação e reparo tecidual é um fenômeno observado em diversas condições inflamatórias crônicas. E o caso de Clayton oferece um exemplo extremo de como esse processo pode impactar a cavidade oral. Agora, considere como a necessidade de restaurar a arquitetura e a função tecidual se aplica a situações cotidianas, embora menos severas. Pense em um atleta que sofre uma lesão muscular. A fisioterapia pós-lesão não se limita a reduzir a dor e a inflamação, mas também se concentra em restaurar a elasticidade e a força do músculo danificado através de exercícios específicos de alongamento e fortalecimento. De forma semelhante, a reabilitação oral de Clayton exigiu uma abordagem multifacetada, combinando terapias para reduzir a inflamação residual com estratégias para estimular a regeneração tecidual e restaurar a estabilidade dos dentes. A utilização de biomateriais, como membranas de colágeno ou fatores de crescimento, pode ter sido empregada para otimizar o processo de cicatrização e minimizar a formação de tecido cicatricial indesejado. Adicionalmente, a experiência de Clayton ressalta a importância da medicina regenerativa no campo da odontologia. A capacidade de utilizar os próprios mecanismos de reparo do corpo para restaurar tecidos danificados abre novas fronteiras terapêuticas. No caso de Clayton, a investigação sobre como as células tronco-mesenquimais presentes na polpa dentária e no ligamento periodontal responderam ao ambiente inflamatório e à presença de parasitas pode fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de terapias regenerativas mais eficazes. Entender como essas células progenitoras se comportam sob estresse extremo pode levar a novas estratégias para promover a cicatrização óssea e gengival em pacientes com perdas teciduais significativas, seja por infecção, trauma ou doença periodontal. A aplicação de fatores de crescimento ou de scaffolds bioativos, projetados para guiar a migração e a diferenciação celular, poderia acelerar e otimizar o processo de regeneração, minimizando a necessidade de procedimentos invasivos e melhorando o prognóstico a longo prazo. A capacidade de resposta do corpo a infestações parasitárias, como a que Clayton enfrentou, vai além da simples produção de anticorpos ou da ativação de células de defesa. Ela envolve uma complexa modulação da resposta imune inata, a primeira linha de defesa do organismo. As células dendríticas, por exemplo, que atuam como sentinelas do sistema imunológico, apresentando antígenos aos linfócitos T, podem ter sua função alterada pela presença de moléculas parasitárias. Em vez de orquestrar uma resposta imune robusta, essas células podem ser induzidas a promover um estado de tolerância, um mecanismo pelo qual o parasita evita ser eliminado.
Essa tolerância pode ser mediada pela produção de citocinas imunossupressoras, como a interleucina 10 e L10, que inibem a ativação de células T efetoras, efetivamente silenciando a resposta imune adaptativa. Essa complexa interação entre parasita e hospedeiro, onde o invasor manipula as defesas do corpo a seu favor, é um testemunho da longa e evolutiva corrida armamentista entre espécies. Para além das respostas celulares e moleculares, é fundamental considerar o impacto da infecção no microbioma oral, um ecossistema dinâmico de bactérias, fungos e vírus que coexistem em um delicado equilíbrio. A invasão parasitária e a inflamação resultante podem perturbar drasticamente essa comunidade, favorecendo o crescimento de patógenos oportunistas. Pense em um jardim onde ervas daninhas proliferam descontroladamente após um evento climático extremo. De maneira análoga, a cavidade oral de Clayton, após a agressão parasitária, pode ter sofrido um desequilíbrio microbiano. Essa disbiose pode aumentar o risco de desenvolver candidíase oral, sapinho, ou agravar condições periodontais pré-existentes, como a gengivite ou a periodontite. A recuperação completa, portanto, não se resume à erradicação do parasita, mas também à restauração da homeostase microbiana, um processo que pode ser prolongado e, por vezes, necessitar de intervenções específicas, como o uso de probióticos orais ou ajustes na dieta. A experiência de Clayton também lança luz sobre a importância da vigilância epidemiológica e da capacidade de resposta a doenças emergentes. A globalização e as mudanças climáticas estão, de fato, alterando a distribuição geográfica de vetores de doenças e seus patógenos associados. Isso exige um aprimoramento contínuo das redes de vigilância, da capacidade de diagnóstico laboratorial e da formação de profissionais de saúde para reconhecerem e manejarem apresentações clínicas atípicas. Imagine um viajante que retorna de uma área tropical com sintomas vagos. Sem a devida suspeita clínica e as ferramentas de diagnóstico adequadas, a infecção pode passar despercebida por semanas, com consequências potencialmente graves. O caso de Clayton, embora raro nos Estados Unidos, serve como um alerta para a necessidade de estarmos preparados para lidar com patógenos que podem transitar fronteiras geográficas e biológicas, exigindo uma abordagem proativa em saúde pública. Adicionalmente, a história de Clayton ressalta a importância da medicina regenerativa no campo da odontologia e além. A capacidade de utilizar os próprios mecanismos de reparo do corpo para restaurar tecidos danificados abre novas fronteiras terapêuticas. No caso de Clayton, a investigação sobre como as células tronco mesenquimais presentes na polpa dentária e no ligamento periodontal responderam ao ambiente inflamatório e à presença de parasitas pode fornecer insights valiosos para o desenvolvimento de terapias regenerativas mais eficazes. Entender como essas células progenitoras se comportam sob estresse extremo pode levar a novas estratégias para promover a cicatrização óssea e gengival em pacientes com perdas teciduais significativas, seja por infecção, trauma ou doença periodontal. A aplicação de fatores de crescimento ou de scaffolds bioativos projetados para guiar a migração e a diferenciação celular poderia acelerar e otimizar o processo de regeneração, minimizando a necessidade de procedimentos invasivos e melhorando o prognóstico a longo prazo. À medida que os fios desta narrativa complexa se entrelaçam, percebemos que a experiência de Clayton transcende o mero relato de um infortúnio dental. As diversas facetas da sua jornada, desde a manifestação inicial dos sintomas até as complexas intervenções médicas e os subsequentes processos de recuperação, convergem para um panorama mais amplo de interconexões biológicas e ambientais.
É como observar um rio que, ao longo de seu curso, coleta tributários de diferentes origens, cada um contribuindo com suas características únicas para formar um fluxo poderoso e unificado. Essa confluência de elementos, a resposta intrincada do corpo, a influência do ambiente, a precisão da ciência médica e o papel insubstituível da observação atenta, molda uma compreensão mais profunda dos desafios que a saúde apresenta. Refletindo sobre este percurso até agora, torna-se evidente que os limites entre disciplinas e especialidades médicas se tornam progressivamente mais tênues quando confrontados com situações de magnitude extraordinária. O que começa como uma preocupação odontológica pode rapidamente desdobrar-se em um complexo estudo de doenças infecciosas, imunologia e até mesmo ecologia. Essa interdependência nos convida a expandir nossa visão, reconhecendo que a saúde de um indivíduo é o resultado de uma intrincada teia de fatores interligados, onde um nó aparentemente pequeno pode ter repercussões significativas em todo o sistema. A forma como o corpo reage sob estresse extremo, a maneira como o ambiente molda a prevalência de certas condições e a capacidade da ciência em desvendar mistérios biológicos, todos se entrelaçam para formar um quadro coeso. Nesse ponto de nossa exploração, a perspectiva se aprofunda, movendo-se de eventos específicos para as implicações mais amplas que eles carregam. As diversas revelações e os aprendizados adquiridos ao longo desta saga nos preparam para uma consideração final sobre o significado duradouro desta história. As complexidades desvendadas e as interconexões estabelecidas criam um terreno fértil para a reflexão, sinalizando a iminência de uma compreensão mais consolidada e transformadora. O caminho que nos trouxe até aqui nos orienta de forma sutil para os horizontes conclusivos desta narrativa, sugerindo a relevância de uma perspectiva mais abrangente e integrada sobre a saúde e o bem-estar. A jornada através da saga de Clayton, desde os primeiros sinais de desconforto até a complexa recuperação e as lições aprendidas, revela um padrão intrincado que se estende muito além dos limites de uma única cavidade oral. A história, em sua essência, é um poderoso testemunho da fragilidade da condição humana diante de ameaças biológicas imprevistas e, ao mesmo tempo, um tributo à resiliência do corpo e à engenhosidade da medicina. A maneira como um evento aparentemente isolado, confinado a um espaço tão íntimo quanto a boca, pôde desdobrar-se em uma complexa tapeçaria de respostas imunes, adaptações parasitárias e intervenções médicas interdisciplinares, sublinha a profunda interconexão de todos os sistemas que compõem o nosso ser. O caso de Clayton, com sua rara incursão de parasitas tropicais em território americano, serviu como um catalisador para a reavaliação de protocolos de vigilância e diagnóstico. Ele nos força a confrontar a realidade de um mundo cada vez mais interconectado, onde as barreiras geográficas que outrora isolavam ameaças à saúde se tornam cada vez mais permeáveis. As mudanças climáticas, a mobilidade global e a complexa interação entre ecossistemas naturais e atividades humanas criam um cenário onde o inesperado se torna gradualmente o novo normal. Assim, a história de Clayton não é apenas um relato médico, mas um espelho que reflete as novas realidades que enfrentamos em termos de saúde pública e a necessidade imperativa de uma abordagem proativa e adaptativa. Mais profundamente, o que emerge desta narrativa é a importância inestimável da observação atenta e da ação decisiva, personificada na perspicácia de Lucas. Em um mundo onde a complacência pode facilmente se instalar, especialmente diante de sintomas que podem ser erroneamente atribuídos ao envelhecimento ou a trivialidades,
A capacidade de perceber os sinais sutis de sofrimento e de agir com coragem e determinação é um farol de esperança. A história de Clayton é, em última análise, um lembrete pungente de que o cuidado e a atenção genuína para com aqueles que amamos podem, literalmente, salvar vidas. É a prova de que, por vezes, as intervenções mais eficazes não residem apenas na sofisticação tecnológica, mas na profundidade do vínculo humano e na coragem de agir quando o silêncio ameaça engolir a verdade. A verdadeira prática, portanto, começa agora, na forma como internalizamos essas lições. Ela se manifesta na vigilância com a própria saúde e a de nossos entes queridos, na disposição para buscar ajuda profissional diante de qualquer sinal de alarme e na valorização da ciência e da colaboração que desvendaram os mistérios do caso de Clayton. Que a sua história nos inspire a cultivar uma consciência mais aguçada, uma ação mais resoluta e uma apreciação mais profunda pela intrincada dança da vida que ocorre dentro e ao nosso redor. A jornada de Clayton, de uma batalha solitária contra uma invasão invisível a um símbolo de esperança e conscientização, ecoa como um chamado à ação. Um convite para que cada um de nós seja um guardião atento da saúde, tanto individual quanto coletiva, em um mundo em constante e imprevisível transformação.